Bom dia, Brasil, em especial, bom dia ao lugar que eu moro, que é a capital federal, né, Brasília. É um lugar que Deus colocou um amor muito grande no meu coração, desde o início da minha caminhada com Cristo, como eu já falei. Deus já tinha falado comigo, o Espírito Santo já tinha me orientado que eu viria, que me traria, né, me trouxe em 2005, quando falou comigo, que me traria com os meus filhos, que eu não trouxesse nada, meio como Abraão. Tem gente que acha que isso é conversa, mas nós vamos nesse vídeo falar sobre direção do Espírito e vamos falar sobre o cristão e a política. E há muito tempo eu gostaria de fazer esse vídeo porque se tem uma coisa que as pessoas gostam de ficar sempre colocando panos quentes, é quando algum cristão, principalmente se ele não é um líder, um apóstolo, é alguém titulado, e eles querem minar aquela pessoa para que ela não fale da palavra, não abra os olhos das pessoas com relação a algumas coisas. E geralmente, quando nós somos atacados, quando a gente vai olhar, essas pessoas geralmente estão envolvidas muito com a política. Tem conchavos, tem ligações, tem emprego. Então eu sempre fui muito criticada no meu estado, porque eu sempre usei as redes sociais para falar da política, porque a política não nasceu ontem. A política não tem como você desvincular ela da palavra de Deus, porque o livro, a Bíblia, desde Abraão, desde o início de tudo, tudo foi muito envolvido com governos, com reis, com direcionamentos para o povo, para despertar ao povo quais eram os reinos ou os reis que adoravam ao Deus único, ou que adoravam a deuses pagãos, ou que não confessavam a Deus e tinham práticas contra o que vai na palavra. Não tem como desvincular isso. Então esse vídeo vai ser um dos mais vistos, certamente, porque eu já estou no YouTube, né? Lá eu sou ainda bem desconhecida, mas a intenção é ficar ali, porque vai chegar um momento que as pessoas vão começar a buscar meus vídeos e vão estar lá. E a minha intenção não é de ser famosa, como eu gosto de falar, né? O tempo da fama, da celebridade como empresária, não foi o mais feliz da minha vida, né? Eu fui uma pessoa que viajei várias vezes para o exterior, mesmo dentro do Brasil fiz muitas viagens boas, usufruí de muitas coisas materiais, mas que infelizmente eu tenho que ser realista, que não foi o momento mais feliz da minha vida, né? E hoje eu estou aqui para falar, porque eu sempre achei que a rede social, os canais sociais, eles são uma bomba para o bem e para o mal. E eu sempre procurei usar das minhas redes. Na época do tal do Orkut eu nem tinha, nem entendia muito. Então as redes são hoje uma das melhores ferramentas para a democracia de um país, porque nós temos nas mãos, tanto para pregar o evangelho enquanto podemos, porque tem países aí que são controlados suas internets, principalmente os países socialistas, comunistas, as pessoas não têm acesso às redes, só determinadas coisas dentro daquele cabresto ali, né? Não preciso nem detalhar, que é para não dar os mimimis. Então as pessoas precisam estudar mais para que elas não sejam escravas de um sistema, porque é muito simples. Eu tenho uma forma de falar bem para o povo, de uma maneira geral, porque do mesmo jeito que eu falo para uma pessoa sem instrução nenhuma, eu falo para um PhD, e eu falo dentro da palavra também. Do mesmo jeito que eu falo para um crente ou uma pessoa, um cristão do banco, aquele que senta no último banco, eu falo para um apóstolo. Não tenho problema nenhum. A palavra de Deus, ela é para todos. Então fica muito mimimi em cima dessa questão da política. Nossa, irmã, você não pode falar. Você não imagina as mensagens, as críticas, aqueles corajosos que são ainda amigos, vai lá, irmã, não pode falar, cuidado. E usa um versículo bíblico. E os por trás. Mas eu não nasci para fazer a vontade do homem, eu nasci para fazer a vontade do Senhor. E não é título que dá autoridade para as pessoas, porque isso eu já poderia ser pastor, ó. Só que dentro do ministério que me colocaram como co-pastor e que eu ia ser pastora, eu cheguei
para o meu apóstolo e disse, na época, né, a pessoa que conduzia aquela liderança, falei, não, eu não vou ser porque Deus vai confirmar no meu coração, vai confirmar para mim, vai trazer isso forte. Eu não posso ser uma pastora se eu não tenho ainda isso confirmado dentro de mim e principalmente se eu não concordo com algumas coisas. Eu, como sendo uma co-pastora e vou estar junto com o Senhor, eu não posso fazer isso porque eu vou estar sendo uma medíocre, uma hipócrita. E pedi a bênção e saí, voltei para minha antiga denominação e vou estar lá até o dia que Deus quiser que eu fique, porque hoje virou um negócio, sabe? Entrou no lugar, não, você nunca mais pode sair, senão você vai ser amaldiçoado, joga todas as pragas do Egito. Vamos parar com isso, gente. A Igreja de Jesus Cristo somos nós, eu e você, que confessamos a Deus, confessamos a Jesus, obedecemos a palavra. E estar numa igreja, numa congregação é importante. Super importante. Nós devemos honrar os nossos líderes, obedecer. Porque a partir do momento que você está ali, não concorda e estiver lá fazendo ou falando mal, você vai ser um rebelde. Por isso que eu nunca tive dificuldade de me comunicar com as pessoas, porque eu sou pontual. A maioria das igrejas que eu passei, que foram mais ou menos uns 4 a 5 ministérios, né? E a Sara é a que eu tenho mais tempo, né? Mas a maioria, quando eu vi as rebeliões, né? Aqueles espalha, né? A pessoa saiu, mudou de igreja, ou até voltou para as velhas práticas, porque se decepcionou com líderes. A gente via que era aqueles que estavam ali mais, como a gente diz lá no Maranhão, né? No Nordeste, carregando água no jacá, paparicando, idolatrando mesmo. Então, assim fazem também com os políticos. Esses dias agora eu recebi no meu WhatsApp um monte de coisa. Ou é falando mal do governador do Tocantins Cassado, ou é falando agora do atual prefeito, né, que agora saiu para se candidatar e ontem foi impugnada para essa eleição provisória que vai ter lá, que eu acho um absurdo, mas enfim. Então, aí eu falo, é muito fácil atirar em cachorro morto, né? Depois que a pessoa cai, aí todo mundo tem voz. Aí os crentes que me apontavam, vai lá para as redes sociais, começam a falar. Então nós precisamos ter uma linha, um caráter reto. Porque a Bíblia diz que ou é sim ou não, o que procede disso é do maligno. Então nós temos que sim obedecer, e eu vou até na palavra, os 2 versículos que as pessoas mais usam para tentar minar a voz do cristão com relação à política. Lá em Eclesiastes 10, 20, diz assim: nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoeis o rico. Porque uma ave do céu, aí está falando de seres espirituais, né? Aí tem que discernir, porque tem as aves, né? Tem os anjos e os demônios, e a gente sabe, aqui pelo contexto, você vai entender se essa ave do céu vai ser, qual vai ser. Porque uma ave do céu levará as suas palavras e seres alagados poderão divulgar o que você disser. Então eu sempre falo para as pessoas, nós temos que ser responsáveis pelo aquilo que dizemos. Por que eu resolvi fazer vídeo? Porque eu escrevia e as péssimas interpretações começavam a colocar um monte de coisas infundadas. Então, uma vírgula fora do contexto muda tudo, mas se um dia eu precisasse ir até num tribunal, eu tenho que ser responsável pelo aquilo que eu falo, porque a Bíblia diz que nós vamos dar conta até das nossas palavras. E o Senhor conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções. É Ele que vai conduzir até um dia, se for o caso da pessoa ir para uma justiça. Porque Estevão, no Velho Testamento, quando ele viu as coisas erradas, porque ele era um diácono naquela igreja, e ele começou a ver as coisas erradas, mexer nos alimentos das viúvas, isso aí vai dar outro assunto, e ele bateu de frente. Estevão deu só um recado, e foi apedrejado e morreu. Né? João Batista também, todo mundo conhece a história de João Batista, que perdeu a cabeça, por quê? Porque ele enfrentou também poderes. Só que hoje, nós estamos vivendo um evangelho da conveniência. Eu já vi muita coisa, mas eu não estou aqui para falar mal, porque eu pertenço a um reino, pertenço a uma igreja, um corpo, nós temos que somar, mas a igreja institucional
se difere da noiva, porque são várias, se não tinha esse tanto de separação, esse tanto de placas. Então nós somos, cada um de nós faz parte de uma igreja que vai ser levada por Jesus. Então nós temos que ter discernimento de espírito. A segunda referência que as pessoas pegam para tentar minar as pessoas, aí voltando aqui, quando fala assim, nem pensamento insulte o rei, ou o governador, ou o prefeito, ou qualquer liderança governamental, porque insultar não deve ser mesmo o papel do cristão, não. Xingar, usar pejorativos, falar mal às vezes, como eu vejo nas redes sociais, esse vocabulário baixo, de falar até da intimidade de certas pessoas, de certos políticos. Nós não temos nada a ver com a escolha dele pessoal, não, gente. Deixa a pessoa. Agora, como representante do povo, nós temos que cobrar sim, porque ele prometeu. Eles fazem lá um programa de governo, e nós somos cidadãos, e não é só da terra não, é dos céus. Então, vamos parar com essa demonização da política. Vamos pregar o evangelho real, verdadeiro. E aqueles que se sentem mais afrontados quando eu falo alguma coisa que é de liderança, pode olhar, pode estudar a vida dele, se ele não tem conchavo, se quando tem as campanhas, as igrejas enchem de político, tentando levar as pessoas para conduzir o voto àquelas pessoas. Então, que contradição é essa? E aí, na hora que vem os escândalos, aí todo mundo fica caladinho. Então, esse vídeo vai dar muita polêmica, muita visualização. Curtidas, provavelmente não. Mas eu já estou acostumada. Eu não estou aqui para agradar homens. A segunda referência que eu vou terminar esse parte 1 diz assim, Romanos 13, 1 e 2, que é o que mais as pessoas usam. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aí a pessoa lê. É verdade. Tudo que acontece na nossa vida, a Bíblia diz que até não cai uma folha sequer, se Deus não permitir. No Velho Testamento, existiam os profetas que saíam para orientar o povo, para exortar, para ensinar e para dizer o que Deus tinha falado. As pessoas tinham temor e para alertar até contra aqueles governos que idolatravam outros deuses, religiões pagãs, coisas que iam totalmente contra a palavra do Senhor. Quando veio a nova aliança, que veio Jesus Cristo, Deus na terra, representado ali pelo aquele homem simples, veio o enviado de Deus, Jesus, que até hoje tem, né, na própria terra dele, eles confessam o judaísmo. Ou seja, é complexo, o negócio é muito complexo, tem que ter muito discernimento de espírito. Quando ele veio, quando ele foi, ele reuniu os discípulos, aí volto lá no meu primeiro vídeo, falou, eu vou encher vocês, vou batizar, João Batista batizou com água, eu vou batizar vocês com o Espírito Santo e vou para o meu Pai, tipo, minha missão aqui acabou e vocês vão seguir a caminhada. Eu sou uma discípula já, daquele momento ali dos 12. E é isso que vai dar autoridade nesse mundo, para que venha o reino. Porque hoje não podemos separar mais o Brasil dos outros reinos, das outras nações. Nós já estamos vivendo a época apocalíptica. Você vê aí, eu postei hoje de manhã um vídeo sobre comunismo. Os políticos do Brasil, de uns partidos aí bem complicados, lá na China aprendendo para colocar aqui, porque isso já está aí há muito tempo. Vamos acordar, Brasil. Acorda. Como eu gosto de falar, antes que venha a corda mesmo, aquela, né? Como a gente vê os nossos irmãos aqui nos países da América Latina, como nós vemos outros países aí que estão debaixo de um jugo que não é de Deus, não é do reino de Deus. Então, eu abençoo, que Deus abençoe o nosso dia e que venha a política e o cristão, ou o cristão e a política, e vai esclarecer muita coisa. Pode o cristão se manifestar? Pode sim, dentro também de princípios, que eu vou estar falando. Autoridade governamental também não é só o governador, o presidente, o deputado, não. Um chefe de uma seção, um professor dentro de uma escola, um policial que está no trânsito, na rua, são autoridades, nós temos que respeitar. Então isso é bem detalhe que as pessoas, sabe, jogam sempre para o lado que elas querem favorecer. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, venho com o cristão e a política, parte
2 e que vamos continuar falando sobre esse assunto. Os meus vídeos, quem não viu os meus primeiros vídeos, estão lá no YouTube, Nelcia Luiza, né? Tem poucas visualizações, mas não importa, tá registrado no céu e lá no YouTube. E quem achar que as minhas mensagens edificam e sai desse caixote religioso ou político de opressão, ou política de opressão, compartilha. A gente compartilha tanto lixo e a mensagem é para sarar, é para exortar, é para ensinar. E quando bate que dói, é porque tem ferida, porque tá sujo. Nós temos que limpar, porque Deus quer trazer coisas novas. Um grande abraço, que Deus abençoe. Até a próxima parte 2, o cristão e a política.